Boa tarde, está no ar o seu Bola na Rede, um programa feito especialmente para você, falando de futebol com muita informação, comentários e descontração. E o Galo goleou o Maringá por 4-0 na Arena MRV ontem à noite, apresentando um futebol no segundo tempo positivo. E agora o Galo segue adiante para a próxima fase da Copa do Brasil. E hoje, em Goiânia, às 7 da noite, tem Vila e Cruzeiro. É a Copa do Brasil pegando fogo, jogo da volta. No primeiro deu o Cruzeiro por 2-0. E você vai acompanhar quem se deu bem na competição. E tem ainda a rodada de hoje, vem com a gente. No Bola na Rede tem muita informação. E nossos comentaristas, um time de primeira, vem com a gente, participe e fique ligado no Bola na Rede. Você pode acompanhar nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513, na Valinet no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Estamos na Rádio América FM 107,1 e na TV Horizonte. E aquele abraço a você, ouvinte amigo da Rádio América, que está com a gente, seja dentro de casa, no carro ou no trabalho. Obrigado pela sua carona no táxi, no Uber. Você que leva os filhos para a escola, muito obrigado. E a você também, telespectador da TV Horizonte. Nosso programa está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 31 99680 2910. E antes de apresentar a nossa bancada, quero falar um pouquinho aqui com vocês. O jogador Bruno Henrique foi convocado pelo Superior Tribunal Desportivo para dar depoimento sobre aquele lance contra o Santos, aquele cartão, e que familiares teriam apostado. Então, sem fazer juízo de valor, a gente quer que tudo seja bem feito, bem apurado, transparência. E eu fico pensando, agora que ele vai ter que participar e falar, é o seguinte: o brasileiro está muito acomodado, ele está vendo muita corrupção, muita coisa errada. Então, a todo momento, o brasileiro está assim, é só isso aqui, ninguém vai ver. Estou apostando aqui 1.000, 10 mil para ganhar ali 30, 40, 50. Está ficando uma coisa muito rotineira, a corrupção, a coisa errada aqui no Brasil. Nós temos que combater isso, e eu fico vendo no futebol a todo momento lances estranhos, lances bizarros. E a gente olha, você já começa a enxergar de uma maneira um pouco diferente. Será que teve ali alguma coisa relacionada a apostas? Então, assim, a aposta é uma diversão, ela não pode ser vista como um meio de vida. E que a gente possa estar atento a não buscar a facilidade, aquele almoço grátis. Isso não existe. E muitos optam por um caminho que nem sempre é o caminho correto, o caminho mais lícito. Então temos que tomar cuidado com isso. Nós brasileiros, que muitos vivem, mamam, roubam. O INSS é mais um exemplo, só um exemplo. Então que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de consciência e não vá buscar através da treta, do rolo, o dinheiro fácil. Trabalhando, buscando o melhor, a grande conquista que nós temos na nossa vida. E de cara eu rolo para eles porque eu conquistei esses três aqui. E que time forte, que time de primeira, que time que com eles não tem erro. Eu começo com você, João Paulo Big. Eu vou te falar, eu fico de olho porque aqui, Lafayette, metade é do seu pai, a outra metade é da sua mãe. Lá não teve casa de aposta, né? Lá foi tudo direitinho lá em Lafayette. Grande abraço, Big, seja bem-vindo. Você que mata a pau nas transmissões do Cruzeiro com toda aquela equipe lá do Cruzoeiros. Boa tarde, Júnior, Paulo, Guido, pessoal que está assistindo a gente. Lafayette, igual eu falei, o coração é grande demais, né? Mas, enfim, estamos aí para falar do Cruzeiro, né? Falar do jogo de hoje. E também sobre essa história que você contou, né, Júnior? É bom a gente, no Brasil, inventaram uma coisa pra gente que é o jeitinho brasileiro, né? Que isso não existe. Certo é certo, errado é errado. E torço para que esses jogadores que passaram por essa situação, estão passando, que eles consigam provar que não existe nada disso. É o que eu torço para acontecer, viu, Júnior? Porque é triste demais a gente que ama o futebol, ama o nosso clube, saber que pode estar acontecendo isso por
nos bastidores. Isso é muito triste para o torcedor. E nós vamos falar mais sobre isso, inclusive, grande Paulo Roberto, seja bem-vindo, nosso lateral esquerdo, capitão, o homem com uma história belíssima no futebol e principalmente no Atlético. Você é da época que o Gerson fazia aquele comercial, aquele cigarro, para quem gosta de levar vantagem em tudo. E eu acho que isso entranhou no DNA do brasileiro, num sentido de sempre querer levar vantagem, não importa a condição. E isso é muito ruim, faz muito mal. Os mais novos não sabem o que é isso. Mas tomara realmente que a gente um dia, nossos filhos, nossos netos, possam ver um país melhor. E que alegria ter você aqui. Ô, Júnior, boa tarde a você, boa tarde aos meus amigos aqui da bancada. É uma situação realmente delicada, né? Desde que teve essas bets aí que chegaram ao Brasil, e eu até hoje não entendo, porque isso é um cassino. Sim. Então, por que não libera logo o Brasil, o cassino? Né? E até fazer bem para o turismo. Ia fazer bem para o turismo, ia empregar milhares de pessoas, de famílias. Eu não entendo com toda sinceridade o que acontece. No caso do Bruno Henrique, cara, eu quero crer que foi uma inocência dele. Sim. Tipo assim, vou ajudar meu irmão, tipo, 10 mil reais. O que é 10 mil reais para o Bruno Henrique? Nada. Eu acho que ele caiu aí numa cilada, não teve essa maldade. Porque você vê as entrevistas dele, da onde ele é aqui de BH, um cara humilde, bacana, simples. Então, eu acredito que mais ele caiu numa cilada mesmo. Tomara, a gente torce muito por isso. E ele aqui, Guido Jorge, o filho do homem, que ontem estava também naquela transmissão, acompanhando o Galo. Ficou bravo no primeiro tempo, depois no segundo tempo relaxou. Gostou do que viu, Guido? Seja bem-vindo. Obrigado, Júnior. Uma boa tarde, Big, Paulo, você que nos assiste agora, nos ouve pelo rádio. Rapaz, o resultado final ele agrada, né? Agrada. Agora, é todo um contexto, né, Júnior? Todo um contexto que tem que ser dito, tem que ser falado. Nós estamos falando do Maringá, então o Maringá não me diz muito. Em relação a essa questão, assina embaixo por tudo que você colocou, essa cultura brasileira, né? Que ela tem que ser mudada, o nome disso é desvio de caráter, isso se corrige em casa, isso se corrige com a família, não é a escola que Foi corrige terceirizado, isso. infelizmente, pelas famílias a educação dos filhos. E aí a gente vê que quando se terceiriza esse tipo de valores, a gente vê que no futuro o que acontece. E especificamente falando do caso do Bruno, convocado para uma CPI não quer dizer que ele vai dizer nada, até porque ele não é obrigado a isso. A gente trabalha, eu tenho um escritório de advocacia também, né? A gente trabalha um pouco com direito, e o que eu tenho para dizer sobre presunção de inocência. Não conheço dos fatos, não conheço profundamente o processo, o inquérito, e fica difícil a gente fazer juízo de valores sem ter o conhecimento de tal. E essa CPI a gente está vendo aí, como vimos a questão aí da Virgínia, né? e de outros, né? Uma grande... Como a gente vem se habituando, um grande circo dentro do Congresso Nacional. Esses dias eu vou te falar, lamentável, esses dias não, ao longo desses anos. Big, você já chegou aqui falando, tô de boa, o Cruzeiro já está classificado, venceu bem e tal, aí agora contra o Vila vai lá só cumprir tabela. Não falou não, Big, senão daqui a pouco não. O Big é super pé no chão, mas Big, você está um pouco tranquilo? Porque, pelo amor de Deus, você já entra em campo com 2-0 e o Cruzeiro é mais time, com todo o respeito que o Vila merece, todo o respeito. Mas dá para estar tranquilo. A tranquilidade pelo resultado, né, Júnior? Mas iniciando o jogo 90 minutos. Esquecer essa vantagem. Eu acho que vantagem em mata-mata, na minha visão, ela tem que ser considerada ali depois dos 40 minutos do segundo tempo. Você está com um resultado, está te classificando, você não vai atacar o adversário de qualquer jeito. Então, o Cruzeiro tem que ser inteligente. Copa do Brasil E de Copa do Brasil o Cruzeirense entende bastante, graças a Deus. Tem que tomar cuidado, o adversário é o vice-líder da Série B. Não é um time bobo, é bem treinado. Bateu o Furacão. Exatamente, né? Então tem que tomar cuidado, sim. A Copa, você vê, o Grêmio já saiu, o Vasco quase foi embora. Então tem que tomar. A Copa do Brasil não permite vacilo, não. Ano passado a gente viu isso e esse ano a gente não pode cometer o mesmo erro. Vai ter o apoio da torcida, que por sinal é a maior do Centro-Oeste. Meu pai costumava dizer, João, o seguinte, e aí o Paulo talvez concorde ou não, né? O resultado mais enganoso que tem dentro de playoff é o 2-0. Não, aqui. Para aqui. Eu falei isso aqui ontem. A gente estava nos jogos, 2-0 é perigoso. E 1-0 então nem sei o que é. Mas, Paulo Roberto, a pergunta que eu te faço é o seguinte: pela irregularidade do Atlético, um tempo que para mim não foi legal, foi um tempo equilibrado, o Atlético podia ter tomado o gol, no finalzinho pintou o gol, mas no segundo tempo o Atlético avassalador. E aí, o que tem que fazer para corrigir, para o time ser regular?
Até surpreender. Eu acho que foi um jogo normal, viu, Júnior? Porque o adversário, o Maringá, tinha que atacar, tinha que tentar alguma coisa e ele foi lá e tentou, realmente. Só que ao decorrer do jogo, o Atlético foi crescendo, né? Os jogadores individualmente aparecendo. Lógico, o Atlético tem muito mais elenco, mais time que o Maringá, então acho que foi um resultado natural. Não existe jogo hoje, vai entrar e vai fazer 4 e acabou o jogo. Não, você tem que sofrer, é o sofrimento do jogo, como vai acontecer com o Cruzeiro hoje. Aliás, estou torcendo pro Vila, porque eu joguei lá. Você jogou lá? Tá explicado. Mano, o cara de pau. Todo time que vai contra o Cruzeiro. Não, porque eu joguei lá. Já rodou nos 59 times que eu já contei aqui. Agora, e gosta ainda de sofrer. Você falou que tem que sofrer. Tá 4-0, não tem que sofrer mais não, viu? E galera, vamos falar agora um pouquinho da rodada da Copa do Brasil. Porque pintou uma nova zebra, né? O Retrô surpreendeu contra o Fortaleza, avançou nos pênaltis. Atlético, Bahia, Fluminense e Flamengo golearam os adversários. O Corinthians foi um placarzinho minguado. E hoje a gente tem mais jogos, mais 6 jogos fechando a rodada. Vamos ver aqui na telinha os resultados que a gente teve. Olha aqui, o Fortaleza e o Retrô. Retrô aqui 4-1 nos pênaltis. Não deixa de ser uma zebra, por mais que o Retrô venha fazendo um trabalho muito legal. Fluminense 5-1 no agregado, ontem 4-1 no Aparecidense. Bahia e Paysandu, Bahia sobrou. O Atlético 4-0, então no total 6-2 no agregado. Corinthians e Novo Horizontino, Corinthians minguadinho, 1-0, mas está classificado. E o Flamengo contra o Botafogo lá da Paraíba, 4-2. Quando a gente olha, Guido, esse Fortaleza, uma equipe que já teve mais regularidade, Vojvoda, a gente sempre falava, sempre comentava, e aí de repente aparece um Retrô que tem sido uma boa surpresa no nosso futebol. É o que o Paulo acabou de falar, né? Não tem time bobo mais. E eu ainda acrescentaria dentro desses resultados a questão do Vasco da Gama também, que passou apertado contra o Operário nos pênaltis, e a camisa pesa, né? Pô, é o Vasco, é o Fortaleza, é o Vojvoda, né? O Vojvoda, por muito pouco tempo atrás, era o treinador que eu queria no Atlético. Falei isso por várias vezes. Por várias vezes eu coloquei essa questão de, poxa, é um treinador que vem construindo uma grande história. E posso ser bem sincero, cara, foi eliminado, o Retrô tem todo o mérito, mas também não tira do Vojvoda a sua capacidade, não, porque vem fazendo, ano após ano, um bom trabalho no Fortaleza, que vai dar trabalho, embora também tenha vindo de uma derrota frustrante para o Vasco, né? Big, você tem 15 segundos. Gostou de qualquer forma da Copa? Gostei principalmente do resultado do Fortaleza que a gente está falando, porque o Fortaleza vai com pressão para jogar contra o Cruzeiro domingo. Ele não dá ponto sem nó. Esse é erro, Big. E você de casa, mande a sua opinião. Queremos saber, queremos te ouvir, queremos ler sua mensagem. Mande para o nosso WhatsApp 31 99680 2910. Um intervalo cheio de malemolência. É rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. Mande sua mensagem, dê sua opinião que vamos registrar aqui no Bola na Rede. Olha só, isso é imperdível, hein? Vamos sortear nesta sexta um kit com 3 pacotes de pão de queijo. Tá aqui, ó, maravilhoso. Esse pão de queijo aqui é sensacional e ele é recheado com costela bovina. Tem aqui, ó, 3 pacotes de pão de alho, que também é maravilhoso. E o choripan, aquele pão com linguiça, a galera aqui já está aqui mandando no telefone, porque é um sorteio imperdível. Esse sorteio é um oferecimento das marcas Brasa de Minas, do João e Sou de Minas. São deliciosos e cada um mais gostoso do que o outro. Se você é revendedor, procure ter no seu estabelecimento. E você, consumidor, procure nas melhores casas de carne e empórios. Entre em contato com a iFoods pelo zap BH iFoods 99601-3213. BH iFoods 99601-3213. Você vai passar um fim de semana abençoado, comendo um pão de queijo sensacional, um pão de alho, um choripan. Você vai chamar a família inteira para curtir isso. E agora, vamos às interações, às participações do Zap, o Edson Silva. Hoje em dia, essa arbitragem brasileira está uma bagunça doida. Eu concordo com você, ela está devendo e está errando muito. Grande abraço.
José Roberto, boa tarde, parabéns, excelente programa esportivo. Quero ganhar o kit dos produtos alimentícios. Obrigado, José Roberto dos Santos. Isso aí, galera, a gente vai conseguir entregar ou marcar no ponto para a turma de BH e região metropolitana. Se você é de um local, outra cidade, você vai embolar para a gente, mas pode ficar num ponto para você buscar. Oi, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho. Vamos acompanhar o desenvolvimento dos seus trabalhos. Tenho muito interesse em participar do sorteio. Meu nome é Jennifer Luciana da Silva Rocha. Jennifer, um beijo para você. Obrigado. Tá ela aqui com o filhinho dela. Obrigado pela sua mensagem e pelo carinho. O Atlético venceu e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O clube embolsou mais de 3 milhões e 600 mil reais com a classificação. Um primeiro tempo de equilíbrio. O Galo enfrentou dificuldades. E na segunda etapa, um jogo completamente diferente. Os lances estão aí na tela. E não deu brecha nenhuma para o Maringá. Rubens fez 1-0 e depois do gol a porteira foi aberta. No segundo tempo, aí foi balaiada com 7 minutos. Patrick, que jogo, hein, Patrick? Que jogo! Gostei muito. Marcou o segundo. O terceiro veio com o guerreiro Rony aos 32 e aos 43 minutos. Ele, para muita gente, foi o melhor em campo. Ele fechou o marcador. Para outros, ele é o jogador mais bonito do Atlético. Eu vou perguntar para um dos ícones da história do Atlético, dos homens mais bonitos que o Galo teve, olho verde, ele cheio de charme e tal. Aí fala, eu quero ver agora na lata, Lianco é mais bonito do Galo ou é o Igor Rabelo? Eu não acho não. É aquela barba feia, aquela barbicha, não. Você prefere o Rabelo, então? Não, eu sou mais o Patrick. Tá certo. Ô, Patrick, você tá cheio de moral. Fez um grande jogo. Ele é o mais bonito. Merece. Pelo Paulo Roberto, você tá bem na fita. E aí, Paulo, merece. o que você salienta desse jogo, dessa exibição do Galo? Você já falou que foi dentro da normalidade, mas eu vi algumas coisas positivas, tirando esse primeiro tempo que o Galo teve dificuldades. Olha, a criatividade, né? Voltou novamente nesse jogo, que é uma coisa muito importante a equipe ter essa afinidade, né? De deixar os companheiros, né? Erra muitos gols, né? Mas o mais importante de tudo é ser um time criativo. E o Atlético ontem foi um time criativo novamente, né? Teve a possibilidade até de fazer mais gols. E a postura, para mim, defensiva, que foi importante, não tomar gols, né? Que até então, um tempo atrás, o Atlético tinha essa situação muito definida na defesa. E agora parece que houve esse equilíbrio novamente no jogo de ontem. Manter esse foco na defesa e essa criatividade com os atacantes que o Atlético tem. O Atlético deve fazer uma excelente campanha na Copa do Brasil. Gostei, senti firmeza. O Paulo tá cheio de confiança, diferente de você, que tá pessimista demais. Mas eu quero ouvir, Guido. Patrick, a gente, como eu disse, tem várias coisas positivas para a gente falar, mas Patrick, de repente, pode estar encontrando aí um jogador que é promissor. Eu até estranhei pelo potencial que ele tinha quando o Palmeiras liberou e, de repente, agora o menino encontra a chance, começa a aparecer e no momento que você precisa de meio de campo. Sempre que Fausto Vera, o Cuca não gosta muito. E aí aparece o Patrick, a emoção dele no choro, do gol. O Vera não se ajuda também, né? Isso é verdade. Agora, eu fiz até uma crítica pós-clássico, ainda na zona mista, sobre o Patrick, não sobre a partida dele, que foi até muito bem. Mas a minha questão ali era como que o Patrick não pode jogar contra o Caracas e ele entra num clássico, que me estranhou. Agora, passado isso, ele entrou bem e ontem fez uma excelente partida, ao lado do Rubens, que vem crescendo muito seu futebol a cada dia, inclusive chamando a atenção de outros clubes, né? O Rubens que tem sido o ponto de desequilíbrio positivo para o Atlético. E ontem, Júnior, o Atlético voltou à sua principal característica dentro da temporada, que é o que o Paulo falou, criar. Ontem o Atlético criou. Precisa melhorar a definição, precisa guardar mais? Precisa. Mas contra o Cruzeiro, o Atlético abriu mão da sua maior característica, que é criar possibilidades ofensivas, o que não aconteceu. E ontem o Atlético voltou a ser o Atlético. Está aí o resultado, 4-0, classificado. E bem classificado. Agora, Biga, eu pergunto para você, tem um jogador que vive às vezes um momento muito bom, esse cara acaba fazendo a diferença. A gente tem até 2 jogadores que nós podemos destacar. Um é o Lianco. Está um xerife cada vez mais se afirmando, para muitos foi o melhor em campo. Sim. Mas outro cara que está vivendo um momento e tem aparecido e tem até sido solução, é o Rubens. Quando você tem peças, seja uma atrás, outra do meio para frente, que vivem um bom momento, isso ajuda demais o time a jogar, até na hora que está difícil. É verdade, ajuda. E o jogador, quando está num momento bom também, ele passa para o técnico a confiança, né?
pode utilizá-lo em mais de uma função, no caso do Rubens, né? Então isso é importante para o time, né? Para o treinador e, claro, né? Quando você acompanha o desenvolvimento do jogador, você também entende, né? Que o trabalho é feito e tem que ter o tempo, né, Júnior? Quando o cara é jovem, estou citando o caso do exemplo do Rubens, aí o cara é jovem, tem que ter um tempo também, que ele vai começar bem, vai oscilar, e agora está sendo um jogador importante. O Rubens não passa do meio do ano, viu? Você acha que já está com essa valorização? Inclusive é o seguinte, você vai lembrar disso porque era um desenho que eu adorava na minha infância, eu acho que era o nome Os Impossíveis, eram 3 caras, viviam no espaço, tocavam músicas, aí tinha o Cloyd, o Homem-Mola, o outro lá era o Multi-Homem. É meio Rubens, né? Por isso que é tão valorizado. Aí chega para o cara faz várias funções, se você colocar de goleiro, é capaz dele bem. Impressionante, né? Como o menino tá abençoado, né? Pode botar na ponta, de lateral, de meia. Só no gol eu não vou arriscar pelo tamanho dele, mas o restante... Vem uma notícia de São Paulo não confirmada, que o Palmeiras tem interesse no Rubens, e veja bem, o Rubens não pode mais disputar o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, mas o Palmeiras teria interesse em contratá-lo para disputar o Mundial e a Libertadores. Olha só que interessante. Boa, hein, Guido? Gostei. Agora vamos também ouvir o Cuca. Cuca, abre seu coraçãozinho. O que você achou do time? E essas coisas aí que tem perturbado o Galo, as eleições. Fala pra gente. Quando a gente tem o time titular, o nosso time é muito bom. E lógico que, como qualquer outra grande equipe, quando se perde os principais jogadores, fazem muita falta. Não é que o Lianco não vai fazer falta, o Arana não vai fazer falta, fazem muita falta, né? E a gente então oportuniza outros jogadores. Comigo aqui já todos tiveram oportunidade de jogar, né? E é bom um jogo assim que quando você coloca outros jogadores em campo, eles conseguem desenvolver bem, eles também recuperam a confiança, né? O torcedor passa a confiar novamente nesses jogadores que uma vez ou outra jogaram mal, e isso é importante, né? Porque você vai precisar de todos eles, não tem como você jogar com 11, 12, 13 jogadores, vai precisar de todos eles. Ô Big, o Cuca falou uma coisa que é uma realidade hoje de todos os clubes, principalmente quando a gente olha porque para o nosso quintal, Atlético e Cruzeiro, a gente já falou isso inúmeras vezes, a cada 3 dias um jogo, é puxado, então contusões, elas acabam aparecendo. Mas uma coisa interessante, ele falou, tem que contar com todo mundo, acabou, não existe mais essa história de que você tem 11 titulares intocáveis, isso não existe mais no futebol. Não existe, Júnior, e está provado, né? O calendário fala por si. É um jogo a cada 3 dias, é a dificuldade que tem de viagem também, né? Competição sul-americana, tem um jogo em Belo Horizonte, outro lá em Recife, outro em Goiânia, outro em Porto Alegre. É realmente complicado e tem que contar com todo mundo. Por isso os times cada vez mais estão entendendo, né? Que para ter um elenco forte, num calendário desse pesado, você precisa de ir pontualmente cada posição. E eu acho que o treinador entendendo isso e passando isso para o grupo, fica um pouco mais fácil, né, Júnior? Às vezes a gente ainda fica com aquela cabeça do 11 titulares e às vezes o jogador não dá conta. Fisicamente é quase impossível, né? Paulo, tem que te ouvir porque você é jogador sobre essa questão das lesões. O que você, nas conversas de bastidores, qual a sua análise? É jogo demais mesmo? É uma carga? Até porque a gente vê hoje, ninguém treina cobrança de falta. Acabou, isso não existe, porque o cara já está tão desgastado depois de um treino e numa semana de jogos que esse fundamento é largado de lado. Infelizmente. Verdade. Como é que é para o jogador numa hora dessa, quando você vê seu companheiro, vê o outro, você fala, nossa, será que eu sou o próximo? Olha, Júnior, eu acho que, vamos lá falar do Galo, houve um erro de planejamento, né? Viajar com 2 dias de voltando das férias, não teve pré-temporada. Né? No terceiro dia ele já estava jogando, então não teve pré-temporada. O desgaste é iminente. Tem 9, 8 jogadores do departamento médico, vai estourar, deve estourar mais 1 ou 2 ainda até meio do ano. Eu acho que o Atlético só vai conseguir recuperar isso nesses 30 dias lá do campeonato. Essa parada. Que aí eu acho que o Atlético volta, porque domingo contra o Cruzeiro foi nítido. O Cruzeiro voando em campo e o Atlético não conseguindo jogar, não conseguindo reagir. Não estou falando nem da parte técnica, estou falando da condição física mesmo. Então é nítido que o Atlético tem problemas sérios na parte física e isso a gente vê nos resultados, lesão atrás de lesão. O Arana, novamente, o Arana para mim agora só volta. Eu acho que ele nem tinha que ter entrado ali, tá? Exatamente. Nem tinha. Então o desgaste é iminente, o Cuca vai ter que rodar realmente esse grupo aí. Ô Guido, você já falou a respeito aqui, vou permitir, você pode tudo, mas a questão é o seguinte,
Já que você falou da questão envolvendo o Rubens, talvez uma negociação, aí eu te pergunto, se chegar um din-din bom, sendo futebol brasileiro, que a gente projeta para o exterior um valor maior, e aqui um valor menor, você venderia? É evidente que não, né? O Big falou aqui, muito bem falado, os times estão entendendo que é necessário ter um elenco. Os times retiram o Atlético ainda não entendeu isso. É notório que o Atlético não tem um elenco, faltam peças, eu não diria nem um elenco desequilibrado, porque para ter desequilíbrio, tem muito atacante, tem pouco zagueiro, aí falta equilíbrio. O Atlético não tem atacante, tem meio campo, tem zagueiro, faltam peças. Em relação à questão do Arana, na zona mista, deu uma entrevista para mim e para o Breno, e ele disse o seguinte, palavras dele, que foi uma vontade dele de voltar, que já gostaria de ter voltado contra o Fluminense e que a lesão que ele sentiu era em outro lugar, depois confirmado que não que é a mesma lesão. O Franco voltou, machucou, o Menino voltou, machucou, o Arana voltou, machucou. A informação que vem do Atlético, oficial, é que nenhum jogador entra se não estiver 100%. E pode até ser uma verdade. Isso que eu estou dizendo aqui ser uma coincidência. Porém, o histórico recente em 2024 mostra que o Paulinho jogou uma temporada toda machucado. O Hulk. O Hulk, o Everson. O Paulinho, a ponto de ter que fazer uma cirurgia, está fora até hoje. Sim. Então, a gente levanta esses questionamentos. Não estou aqui duvidando do que o Atlético diz, mas é interessante, né? É para refletir. Daqui a pouco, Big, tá chegando o Big, tá chegando o Cruzeiro. E você mande sua mensagem e converse com a gente pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. A gente vai para o intervalo rapidinho. Olha só, hein? Esse super kit aqui para deixar seu fim de semana e seu mês melhor. Participe, mande sua mensagem. Daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo. Sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na TV Horizonte e na Rádio América 107,1. E olha só, hein? Amanhã, imperdível, eu vou te deixar feliz, sua família feliz, a esposa, o maridão, os filhos e até os vizinhos. Olha só, choripã, sensacional. Olha aqui. Pão de queijo com costela bovina, aquelas peladas que o Paulo Roberto organiza lá no sítio dele, com isso aqui ia fazer um sucesso danado. Pão de alho, sensacionais, sensacionais. Você vai receber 3 pacotes de cada, 3 de choripã, 3 do pão de alho e 3 do pão de queijo. Eu vou até tentar 4, não vou prometer não, mas vou tentar 4. Eles são das marcas Brasa de Minas, do João e Sou de Minas. São deliciosos e cada um mais gostoso do que o outro. Sensacionais. Se você é revendedor, procure ter no seu estabelecimento. E você, consumidor, procure nas melhores casas de carne e empórios. Entre em contato com a BH Y Foods pelo zap 99601-3213. Vou repetir, 99601-3213. E chegou a hora das participações. Pedro Peter. Boa tarde, amigos. E aí, Big? Estamos juntos sempre com o nosso Cruzeiro Cabuloso. Pedro Donizete de Bom Despacho, terra sensacional. O Marcos, aqui é Galo, quero participar do sorteio. Tá com a foto aqui com o Galo atrás dele, aquela obra maravilhosa lá na arena. O Carlos, boa tarde, Júnior de bancada, que programa top. Big representa muito a torcida do Cruzeiro, ele é bom demais, concordo. E hoje o Cabuloso tem que jogar como vem, jogando para classificar bem. Hoje vai ser 3-0, Cabuloso sem fanatismo. Abraços, fiquem com Deus. Carlos Alexandre, do bairro Pedra Azul, Contagem. Coloca meu nome no sorteio, já tá, Carlão. Você tenha boa sorte e que esse prêmio vá deixar, se for para você, a família feliz. E agora, para a alegria do Big, vamos falar do Cruzeiro que enfrenta o Vila hoje às 7 da noite no Serra Dourada, em Goiânia. No primeiro jogo deu Cruzeiro, 2-0, uma vantagem significativa e o Cruzeiro pode perder até por um gol de diferença. Em caso de vitória do Vila, por 2 gols de diferença, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. O Vila vem de vitória por 2-1 contra o Furacão pela Série B e aquilo que a gente já até falou. O Vila é vice-líder da competição, mas o Cruzeiro vive uma ótima fase e está a 7 jogos sem saber o que é derrota. Léo Jardim tem 2 desfalques, Fagner e Wanderson. O William pinta na lateral e na frente. Aí eu te pergunto, essa é a pergunta que não quer calar, Big.
você coloca o Lautaro, que faz raiva, ou o Bolassi, que a gente preocupa pela questão idade. E nessa, sobra o Gabigol? A ausência do Wanderson aí, a gente já vem pedindo há algum tempo o Gabigol, né, oportunidade para começar jogando de novo, né, a semana passada, no meio de semana ele começou e fez o gol da vitória. Eu acho que dá para encaixar. Assim, tem que ver a estratégia do técnico olhando o que o adversário vai aprontar, né, Júnior? Mas você tem o Caio Jorge que se movimenta bem, o Gabigol já está fazendo essa função de segundo atacante, dá para tentar um 4-3-3 com o Gabigol no ataque, sim. Se não for possível, eu ia de Bolassi, que quando entra está fazendo bem essa função, não só na parte do ataque, que ele tem a presença diária, ele cabeceia bem, ele se movimenta e recompõe mesmo com seus 35 anos. Ô, Júnior, só um detalhe, hoje é um dia importante, viu? Essa vitória do Cruzeiro hoje, a classificação que seja, é um presente pro meu pequeno, que está fazendo 3 anos hoje. Salva de palmas! Ele está assistindo a gente ou não Tá está? assistindo. Como é que ele chama? Luigi. E é atleticano. Não, Aqui, ele nem sabe o que é isso. Isso aí o Big já tinha, nem sei o que o Big faria com ele. Luiz, um beijo, parabéns. Chama a gente pra festa, que à noite a gente tá aí pra comer um bolo. Vai ter festa? Um bolinho tem, a Clara não deixa passar em branco de jeito nenhum. Um bolinho hoje tem. Que bacana, parabéns. Ô Guido, pra mim assim não tem conversa. Gabigol tem que jogar. Eu não entendo isso, você cogitar. O Bolassi, tudo bem. É o cara que, quando você olha pro tipo de função, ele e o Lautaro, vão assemelhar, e até taticamente é o que o Wanderson faz. Mas o Gabigol tem feito isso, ele joga longe do gol. Vai deixar o Gabigol no banco numa hora dessa? Eu concordo com você. Não só por ser o Gabigol, pelos valores que giram em torno do Gabigol, mas pelo que ele tem demonstrado dentro de campo. Inclusive a vontade de jogar, definindo o jogo, fazendo gols. E você vê, por exemplo, no Clássico, o cara entrar faltando 6 minutos para acabar o jogo. Cá entre nós, gente, é o Gabigol. Com qualquer que seja o que tenha de ser dito sobre ele, o cara tem história, o cara é campeão, e ele veio para jogar. Mas quem sou eu para ir contra aqui uma decisão do técnico que vem se demonstrando um excelente técnico que mudou a história do Cruzeiro recentemente, né? O Cruzeiro vem muito bem à disposição do que não vinha. E passou também pela saída do Gabigol, mas eu acho que ele está pedindo passagem, eu entraria com o Gabigol. Eu penso da mesma forma. E Paulo Roberto, o Matheus Pereira não está contra o Fortaleza por conta de estar suspenso. É um jogo que ele pode chamar a responsabilidade, jogar 110%, porque depois ele vai ter um descansinho. Ou seja, é o jogo para o craque. E principalmente que ele está dando a volta por cima, já começa a se reencontrar. É verdade, e melhorou bem também, né, na parte tática, né, ele é obediente, volta, uma marca e tal. É difícil você enxergar Matheus Pereira e Gabigol saindo jogando fora de casa, né? Lógico que tem a vantagem, mas a gente sabe que o Cruzeiro, eu duvido que ele vai colocar. Eu queria ver o Gabigol junto com o Matheus Pereira. Acredita? É muita criatividade dos dois. O Caio Jorge ia ficar muito bem servido, né? Mas pela característica do Jardim, acho difícil ele fazer isso. Vamos ver, eu penso igual você. Agora vamos falar do time, Big. A gente tem um provável time, que é Cássio, William, Fabrício, Bruno, Vidalba ou Jonathan Jesus, não vai ser surpresa. Aí não tem erro. Romero e Lucas Silva, está aqui na tela. A gente tem o Romero e o Lucas Silva. E aí começam as dúvidas. Christian ou Eduardo? O Eduardo também pode aparecer até mais atrás como volante, mas ele joga adiantado também. O Matheus Pereira que entra. Aí aquela dúvida que a gente está falando. Bolassi ou Lautaro Dias? E até quem sabe, de repente, Caio, dá uma descansada, vamos te preservar, ele vem de uma sequência. E quem sabe não pinta o Gabigol mais adiante. Qual que seria o time do Big Jardim? Big Jardim ia tentar fazer... Júnior, sinceramente, eu respeito muito a Copa do Brasil, eu sei a questão física, você falou do Matheus Pereira, importante, já sabe que ele não vai estar domingo, e aí tem que pensar também no substituto dele no domingo, que pode ser o Gabigol aí com quase certeza, mas eu ia com a força máxima. Força máxima? Na condição 100%, nós estamos falando de físico aqui, tem pouco tempo a gente estava conversando isso. Lógico que se a fisiologia, se alguém fala, opa, peraí, tem o Lucas Silva tá para estourar, o Caio Jorge, aí não tem como mexer, não dá para discutir. Mas se puder,
né? Se tiver condições, era Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Silva, Romero, Matheus Pereira, Christian, Gabigol e Caio Jorge. Esse ia ser o do Big Jardim, que você me perguntou, né? O 100% fisicamente e com as peças com opção para tecnicamente também. O Cruzeiro, o Vila Nova mandou o jogo para o Serra Dourada, então ele não vai estar lá no campo dele, que é uma pressão maior. Então vai estar jogando no Serra Dourada, com a presença da torcida do Cruzeiro, condição boa de gramado. Eu acho que tem que ir com o que tem de melhor, que 2-0 é um bom resultado, mas não tem nada resolvido. Guido Jardim, uma tranquilidade o Jardim tem, e assim, foi um casamento muito bom, porque um bate, o outro é um pouco mais clássico, Romero e Lucas Silva. E eles têm funcionado, Sim. eles têm inclusive proporcionado ao Cruzeiro mais equilíbrio. Houve depois de muito tempo, você peleja com um, com o outro, Romero mal, subiu, o Lucas Silva reserva agora, e os dois tiveram uma química, deram muito certo. O time teve uma química, né, Júnior? O time teve uma Mas química. principalmente eu acho que os Passa dois... pelo meio campo e a gente viu isso claramente no Clássico. O Cruzeiro dominou o meio campo. E em relação a essa partida, com todo respeito ao Maringá, é o Vila Nova, não é o Maringá. Então eu concordo plenamente com o Big quando ele diz, vamos com força máxima, você jogou lá. Não é qualquer time não, gente. Não. É o vice-líder da Série B, é um time que desponta bem organizado, com uma grande torcida. O Cruzeiro tem tudo para sair de lá classificado, até porque tem uma vantagem construída, tem um time melhor, um coletivo que funciona, um meio-campo que se encontrou. Agora, é o Vila Nova, não é o Maringá. Então, força máxima para mim, concordo plenamente com o Big. Ô Paulo, antes da gente ir para o intervalo, eu estava ouvindo um pouquinho antes do programa o Jorge Nicole, ele sempre traz algumas notícias de bastidores, e ele falou que o Pedro Júnior, filho do Pedrinho, vai ter mais espaço na gestão do Cruzeiro. Ou seja, eu entendo até que é importante, talvez o Cruzeiro detectou algumas coisas que foram erradas, contratações que não foram muito boas, e quando você traz para o dono, num certo sentido, para ele ter uma liberdade maior, me lembra aquilo que o Pedrinho falou, algumas coisas eu tenho que ensinar para o Matos, é tipo enxergar como gastar o dinheiro, porque gastar o dinheiro do outro às vezes é tranquilo, é fácil. Só que quando entra o Pedro Júnior nessa história, ele talvez vai fazer um pouco esse papel, tá certo? Eu acho que, lógico, assim, o Alexandre, lógico que ele cometeu alguns erros de contratações e tal, mas, cara, ele tem o aval do Pedro, ele teve do Pedro Júnior, teve do Pedro pai. Ninguém sai comprando assim, sem aval de ninguém, que faz o cheque aí, quem assina o cheque é o Pedro. Então não adianta, eu acho, tá? O Pedro jogar isso para o Alexandre, o Alexandre errou, não. A diretoria errou, todos erraram, inclusive ele. Empolgou de gastar dinheiro, não sei qual que foi, mas toda a contratação só não teve aval do treinador, quem é que chegou depois, mas a diretoria é total responsável. Que show! E esse trio nosso, Paulo Roberto Prestes, capitão, lateral esquerdo do Galo durante mais de 10 anos, o Guido Jorge, atuante também nas redes sociais, lá junto com o Breno Galante nas transmissões do Galo, e aqui ele, João Paulo Biga, um fenômeno junto ao Cruzoeiros, ele que sempre está ligado em toda a transmissão do Cruzeiro. E você, torcedor do Cruzeiro, confiante com a classificação, qual o seu time ideal? Mande a mensagem para cá que a gente vai registrar. 31-99680-2910. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede, um programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de moda, de comida, de culinária, de beleza e até de futebol. Tem participação? Porque se tiver, a gente vai registrar aqui as participações que chegaram pelo Zap. A gente sempre ligado junto à Rádio América e aqui TV Horizonte. Tem participação? Tá aí. Marinho, boa tarde. Um descuido na marcação, na cobrança de lateral mudou a história do jogo. Até então o Maringá jogava de igual para igual e muita inteligência do Atlético, porque lateral não tem impedimento. Da mesma forma o escanteio. Neuzina Ramos, boa tarde, galera. O jogo do Galo ontem foi maravilhoso. Mas Cuca tem que parar de teimar, tem que parar de colocar Hulk para bater pênalti. Ele erra muito em jogo decisivo, isso não pode acontecer. O time do Galo acordou os ânimos. Esse Patrick Rubens, eles deram vida pelo time. Obrigado pela atenção, Neuzina. Eu que te agradeço. Obrigado demais pela sua participação. E olha só, galera, é uma coisa que eu quero até bater palma. A gente sabe que o Edinaldo abriu mão lá junto ao STF de recorrer para que continuasse na presidência da CBF. Sami Chaud vai ser eleito
25 federações, 10 clubes. Agora eu vou bater palma aqui, tá? Vou bater palma porque eu gostei. Os clubes custaram a entender isso. O América, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, o Botafogo de São Paulo, Chapecoense, Corinthians, Curitiba. Olha o Cruzeiro, cadê o Atlético aqui que eu tô sentindo falta? Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Inter, Operário do Paraná, Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, Santos, São Paulo e Sport. Esses clubes não vão na eleição de domingo só referendar lá. Eles querem, de uma certa forma, protestar. Eu gostei disso, Big, gostei. Porque assim, se você vai, bate palma lá para um cara, você está aprovando a continuidade de todos os erros. Você está falando, eu não fui, eu protestei, eu já manifestei minha opinião contrária sobre esses erros, essas coisas que estão acontecendo, principalmente na parte da arbitragem e a falta de zelo da CBF junto ao nosso futebol em tantas coisas. Antes tarde do que nunca, né, Júnior? A gente já tinha cobrado, eu falo pelo lado do Cruzeiro, nós, torcedores do Cruzeiro, já tinha cobrado essa postura do Cruzeiro na aclamação do Edinaldo, inclusive, né? Gostei de ver o Cruzeiro, dentre esses 21 nomes aí que não vão à CBF, participar desse circo, né? E aí, Guido? Ô, Júnior. O Guido que é o homem da assessoria jurídica. Ó, tá aqui, Você ó. vê a situação seguinte, cara, é o 5º presidente da CBF que sai pela porta de trás. É o 5º. Há algo de muito estranho, de muito errado nisso. Não, e esse cara que chegou? Quem que é esse cara? Exatamente. A federação dele. Difícil. É difícil até comentar, sabe? É difícil até você falar, exatamente pelo que eu Qual a bagagem? Incrível. Qual a força que tem. Nos bastidores eles falam muito de acordos políticos só para favorecer. Mas aí você tocou no ponto. É esse o problema. Aí você tocou no ponto. Política. E enquanto a CBF for política, enquanto o Brasil for política, é o que a gente está vendo aí. Não é a boa política, é a má política, Paulo. Má política, nossa, esse cara, não sei, cara, da onde surgiu esse cara? Eu nunca ouvi falar na minha vida, assim como o Edinaldo também. Também. Nossa, Edinaldo também. Incrível. O colunista Lauro Jardim, se não me engano, Lauro Jardim, ele fez uma matéria ontem falando que o Botafogo explicou por que vai escolher ele, porque é uma questão... Não, é exatamente essa, simplesmente política. Simplesmente pelo fato política. lá do texto e tal. Cara, eu não sei mais, o Guido falou uma coisa que eu acho que para esse assunto é assim, não sabe nem o que vai falar. Não, é lamentável. A gente não sabe o que lamentável. E outro assunto lamentável, a gente vai falar do jogador Bruno Henrique, que foi indiciado pela Polícia Federal em abril por suspeita de ter forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos em 2023. Familiares dele se beneficiaram de um esquema de apostas. Tá aqui na tela, tá ele aqui, Bruno Henrique, que é aqui de BH, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou uma audiência para ouvir o jogador que é suspeito de manipulação de resultados. A gente tem que esperar os resultados e tudo sair para não ser precipitado, fazer acusação leviana quanto a isso. A defesa do atleta pediu o arquivamento da investigação policial e protocolou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal um habeas corpus solicitando a anulação do processo contra o jogador, alegando que houve constrangimento ilegal porque a Justiça Estadual não tinha competência para autorizar uma operação de busca e apreensão. Houve truculência e ela foi muito midiática, expondo indevidamente o atleta e familiares. A gente está encerrando, todo mundo aqui já colocou um pouquinho do pitaco. Lamentável que isso seja bem apurado, tá? Seja bem apurado mesmo, para que não fique dúvida nenhuma sobre isso. Tô certo? 10 segundos para cada um. Certíssimo, Júnior. E por que o jogador do América foi suspenso sem prova nenhuma? Olha a diferença de Bruno Henrique para o Miguelito? Miguelito. Cara, julgaram o cara não tem prova nenhuma, já foi, né? Tá no processo, 5 jogos, né, que ele pegou. Sim. E o Bruno Henrique tá aí ainda. Então, olha a diferença de Flamengo para América. Cadê? Sim. Não existe equilíbrio nenhum nisso. Seus 10 segundos. Não tem nada acrescentado que já foi dito, Júnior. Tá certo. Gente, foi legal demais ter a companhia de vocês. Big, ótima transmissão, que o Cruzeiro vença bem, vivendo esse bom momento. Que a gente tenha, Guido e Paulo, um fim de semana bom para o futebol mineiro. O Atlético também continue nessa recuperação, porque os dois times, mais o Coelhão, estando bem, é bom para o nosso futebol. A gente encerra o seu Bola na Rede. Obrigado pela sua companhia, valeu demais. Hoje tem às 7 da noite, Placar Horizonte. Amanhã, 10 horas, Deus me livre. E se Deus assim o permitir, 1 da tarde, o Bola na Rede. Valeu, galera.
Um beijo, até amanhã.